Caríssimos irmãos e irmãs, amado povo de Deus, a liturgia de hoje, ainda continuando aquilo que estamos meditando ao longo desta semana, uma sequência de leituras de evangelhos que nos retratam, uma vez mais, da realidade do fim dos tempos, da segunda vinda de Jesus Cristo, o juízo final que se aproxima. Uma vez mais nós vemos Jesus mostrando um panorama do que há de acontecer quando o tempo estiver para terminar. Realidades que podem nos assustar, podem nos assombrar, pode trazer ao nosso coração um medo talvez, uma incerteza, uma insegurança. Mas sobretudo o sentimento que deve nos fazer colocar de pé diante de todas estas realidades deve ser a esperança. A liturgia de hoje nos traz uma mensagem de esperança. Na primeira leitura, tirada do livro do Apocalipse, nós vemos o anúncio da queda da Babilônia, a cidade da perdição, a cidade em que havia abandonado completamente Deus. Mas é profetizada a sua queda, trazendo esperança novamente para aquela realidade que se encontrava perdida. Da mesma forma, o Evangelho, uma vez mais o Senhor relatando que haverá destruições, que haverá calamidades, mas ainda assim, diante de todas estas realidades, o Senhor nos pede para levantar e erguer a cabeça, porque a libertação está próxima. Uma vez mais, então, uma mensagem de esperança na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso seguimento. De nos colocarmos de prontidão para acolher o projeto de Deus para nós, para a nossa vida, para este mundo. O Senhor promete, uma vez mais, retornar para, então, julgando cada um de nós, concretizar a obra, o plano salvífico para a humanidade inteira. E para que isso se concretize, é necessário que antes aconteçam todas estas realidades. Que aconteçam todas estas destruições, todas estas perseguições, todas estas calamidades sobre a terra, sobre o povo de Deus, sobre todas as nações. Para entender justamente aquilo que Deus sempre quis nos mostrar. Que o importante, o necessário, aquilo que permite com que sejamos salvos, que nos abre as portas do céu, não será destruído jamais. A nossa alma, o nosso coração, o bem que nós fazemos diante de tantas realidades ruins, de tanta maldade que existe à nossa volta. Isso que é o importante, que é o necessário, que não perece jamais. E uma vez mais, o Senhor vem nos convidar, meus irmãos e minhas irmãs, olharmos para estas realidades, a nos apegarmos verdadeiramente à nossa entrega a Deus, ao nosso coração, à nossa alma, o bem perfeito nos dado por Deus, como o dom primordial da nossa existência. E aí entendermos a partir desta realidade o quão devemos servir a Deus acima de todas as realidades, acima de todas as coisas. De entender que nós somos, sim, fracos, falhos, inúteis, às vezes indignos de tanta graça, de tanto amor. Mas Deus ainda assim continua nos sustentando, continua nos levantando, nos conduzindo, porque Ele sabe que no fundo da nossa existência, na nossa alma, no nosso coração, existe ainda aquela realidade pela qual Ele criou a humanidade inteira. O dom do amor, o dom da entrega total, plasmado à imagem e semelhança dele, nosso Criador. É esta realidade
que precisa ser preservada em nossa vida. É esta realidade que precisa ser guardada e mantida a salvo, para quando Jesus retornar, termos algo a ofertar para Ele, uma vez mais. Diante de tantas atrocidades, diante de tantas dores, de tantas violências, de tantos sacrifícios, ainda assim, existe um coração que quer amar a Deus. Existe um coração que ainda quer se entregar a Deus por amor. E é a partir desta realidade em que nós conseguimos encontrar e viver a esperança em nossa vida. Nós costumamos dizer, conhecemos muito bem aquele ditado: a esperança é a última que morre. E se de fato ela está pautada nesta raiz da nossa existência de entrega ao Criador, de fato é a última que morre, porque nós temos a esperança de chegarmos ao céu, a esperança de sermos salvos, mesmo com tantos pecados, com tantas dificuldades. E a partir desta esperança somos levados a nos configurarmos a Jesus Cristo todos os dias. E a partir desta esperança que cultivamos em nosso coração, somos levados a nos confessarmos no sacramento da confissão. Somos levados à Eucaristia, somos levados diante de Deus todos os dias. Porque se nós não cultivamos a esperança, nós perdemos a capacidade de querer almejar um depois. O que vem depois do fim dos tempos. O que vem depois do juízo final. O que vem depois de toda essa destruição que o Senhor nos diz. E vem nos dizendo na liturgia dessas últimas semanas, de modo especial, desta última semana do tempo comum. Se nós não temos a esperança, nós não conseguimos cultivar esse desejo ardente pelo céu. Então é por isso que nós precisamos, meus irmãos, levantar e erguer a cabeça. Porque de fato, Deus nos promete a libertação e Ele vai nos conceder, mas nós precisamos também buscar ardentemente cooperar com esta realidade. Querer de todo o coração estarmos no céu com Deus, com seus anjos, com seus santos todos. E se nós de fato queremos de todo o coração, nós buscamos diariamente, nas mínimas coisas do nosso dia a dia, irmos assemelhando a Deus, nosso Senhor. Aos poucos, nas pequenas coisas do dia a dia, irmos nos assemelhando àquilo que o Senhor nos ensina, pelas leis, pelos mandamentos, as virtudes, os sacramentos, enfim. Nós vamos nos colocando no caminho. Nós nos deixamos ser modelados por Deus, porque nós queremos ser mais como Ele, nós queremos ser dele. Então, isso é ter esperança de que a nossa libertação está próxima. A libertação total deste mundo que nos prende, deste mundo que nos oprime, deste mundo que, como dizia o Evangelho de ontem, nos odeia por aquilo que nós somos, por aquilo que nós professamos e acreditamos. É nos deixarmos ser modelados e livres completamente para Deus. Porque diante dele, o Rei dos Reis, no céu, o Santo dos Santos, não haverá amarras, não haverá intrigas, não haverá divisões, não haverá separações, guerras, dores, calamidades. Diante dele haverá apenas a bem-aventurança eterna, a felicidade eterna, a alegria, a paz. Por isso, meus irmãos, almejemos, pois a nossa libertação está próxima. Almejemos o céu, levantemos a cabeça, olhemos para o céu, pois é para lá que estamos caminhando, é lá que queremos estar um dia, porque foi de lá que Deus nos plasmou, nos criou, então é para lá que nós precisamos retornar. Peçamos a Deus, durante este dia, na sua meditação, na sua oração pessoal, que Ele te auxilie justamente a encontrar esta realidade, no desejo ardente do teu coração, de deixar que Deus te leve como convidado, como cantávamos no Salmo, dizíamos no Salmo de hoje, como convidado para a ceia nupcial nas bodas do Cordeiro. É o que nós almejamos, o dia do banquete eterno. Então nos preparemos para ele, com esperança,
com a fé, com a caridade, as virtudes teologais que nos abrem também esta realidade. Levantai-vos, erguei a cabeça, porque a nossa libertação está próxima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,